Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast da Indústria do Futuro. Estamos aqui para discutir as tendências e inovações tornando a indústria brasileira mais eficiente. Estou aqui com o Rafael Bocaletti, Head Comercial da E-Systems. Eu sou o Igor Santiago, CEO da E-Systems. Hoje temos dois excelentes convidados, o Cristiano Azeredo, diretor de tecnologia industrial da Ativus, e o Eduardo Fiatz, especialista de processos industriais na Ativus também. Vamos conversar sobre processos industriais e como a Ativus tem feito essa jornada de uma empresa que tinha um perfil mais tradicional de operação para se tornar uma das lideranças de aplicação de tecnologia e eficiência no setor. Para começar, quais foram os principais desafios que vocês encontraram nas primeiras implantações? Encontraram um cenário que a gente já está fazendo o básico, bem feito, como é que a gente consegue operar melhor? E esse operar melhor, como é que vocês avaliaram as oportunidades para começar essa jornada de aplicação tecnológica na Ativus? Bom, primeiramente queria agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês aqui da E-Systems, Igor, um grande ícone aí também nessa parte de inovação para o setor. E então isso para a gente o início disso tudo, né? A gente olha para trás assim, foi uma jornada muito desafiadora, porque a gente não tinha, né, a ideia de como a gente poderia melhorar nossas operações, né? Então a gente parte de uma planta que ela, na sua concepção, ela recebe uma tecnologia de engenharia de automação um pouco diferente daquilo que acontecia no setor. Acho que isso, até pela concepção na época do projeto de inovação, que tinha um pouco da imersão da petroquímica dentro do setor. Acho que então a engenharia que se implementa, né, principalmente da automação, ela vem com uma tecnologia embarcada já avançada para aquilo que já existia no setor. Então isso já trouxe para a gente, assim, os nossos ativos, uma condição já um pouco mais favorável para o início de uma imersão na tecnologia, até pelas integrações e sinergias que tinha com as tecnologias avançadas, né? Então, mas a gente tinha ainda algo muito longe, pensando em estabilidade de processo, né, em melhorar a questão da variabilidade, né, que tanto foi mencionada nas conversas iniciais com vocês, né, e que quando a gente implementou isso, a gente escolheu primeiro, né, uma área que já tinha uma certa estabilidade, tinha menos variabilidade, que era a área de geração de energia, geração de vapor, né, e a gente conseguiu implementar, eu lembro isso no ano de 2017, essa primeira imersão, né? E isso trouxe bastante benefícios para o processo e que fez a gente entender que a gente tinha ali o início, né, de uma grande alavancagem numa planta que, apesar de receber uma tecnologia, né, diferente da concepção do setor, mas ele precisava, né, de uma imersão nessa tecnologia avançada, e que fez com que a gente saísse ali na frente e ficássemos na vanguarda do setor. É claro que isso também só aconteceu porque a gente tinha alguns gestores que também proporcionavam essa oportunidade, né? Ou seja, existia uma provocação da gente sair um pouco daquilo que era a atmosfera do setor. Então a gente tem pessoas importantes aí na área de inovação que proporcionaram isso, mencionando aqui o Zé Carlos Teixeira, né, e o próprio Carlos Kamonovitch, como pessoas que nos ajudaram e apostaram e escolheram a unidade de UCP por ela ter uma planta mais completa em termos de processos, né? E talvez um pouco dessa nossa característica ali de querer também
absorver isso e mergulhar nesse oceano de novidade, de inovação, sem saber onde que a gente iria chegar também, né? Mas acho que o grande desafio foi esse primeiro passo, né? E escolher aonde a gente vai implementar. Então a gente direcionou isso para um setor que tinha menos variabilidade, para a gente tentar já entender um benefício para a operação. Então esse foi o grande desafio inicial. Muito, muito legal. Vemos novamente como tem um ambiente propício para a inovação, lideranças que apoiam, uma certa tomada de risco ali dentro da concepção da organização, um piloto que tinha um potencial importante de expansão, mas sem uma imobilização de investimento significativa nesse início para provar esse resultado e aí mobilizar a organização nesse sentido, e um time local ali inquieto, né, buscando inovação, buscando melhoria, e esse desafio operacional padrão de tantas as indústrias, que é a variabilidade. E a variabilidade, ela retira ganhos, aumenta os desafios operacionais, aumenta o nível de manutenção. Então, muito claro por que esse processo, porque o controle avançado, e muito feliz desse início, dessa parceria inovadora da iSystems com a Ativus. Agradeço muito a vocês, o Carlos Kamanovich, o Zé, por ter acreditado, né, na nossa empresa, em quase 10 anos, que a gente poderia aí ser essa parceira estratégica nessa jornada. E Eduardo, você estava lá também, então compartilhe um pouco como é que foi a implantação do controle avançado, do APC, e o que você viu ali em relação a uma infraestrutura de ponta que vocês tinham, que veio muito baseado na indústria petroquímica, diferenciada no setor, mas por que ela ainda não atendia, por que precisava de mais, e como é que o controle avançado preencheu essa lacuna? Eu acho que a boa parte que o Cristiano já comentou, né, principalmente em relação à situação das plantas lácteas, a gente tinha uma boa instrumentação, né, as plantas de maneira geral, né, principalmente também a UCP, que é onde foi a nossa planta piloto, mas o que a gente sempre quis buscar um controle P&D convencional, ele vai buscar aquilo que a gente está querendo trabalhar, o set point que está sendo desejado se obter, né? Só que ele acaba não trazendo para a gente uma boa estabilidade. E aí foi aí que a gente enxergou o controle avançado com a busca dessa redução da variabilidade, inicialmente, né? E quando a gente passa a reduzir a variabilidade no processo, consequentemente a gente tem ganho de otimização. Então, um exemplo grande foi o Cristiano comentou, que a gente começou na área de cogeração e geração de vapor. A partir do momento que a gente conseguiu buscar a estabilidade, principalmente dos set points principais, ali, que era pressão e temperatura, né, a gente conseguiu otimizar esse set point. A gente trabalhava com um valor inferior, a gente conseguiu buscar um valor superior, que isso traz um ganho de eficiência energética para a gente, né? Então, assim, a gente costuma falar muito, ajuste grosso a gente consegue fazer muito bem com controle convencional, com P&D convencional. O controle avançado entra nesse ajuste fino. Esse ajuste fino, quando a gente fala no setor nosso, que são volumes expressivos, né? A gente moe muita cana, a gente produz muito açúcar e etanol. Pequenas variabilidades, pequenos ganhos ali, é um ganho muito grande financeiramente falando para a empresa, né? Então, acho que o grande ganho, quando a gente fala, né, dessa implementação dos controles depois, a gente foi, né, escalando isso para as outras áreas, outros setores, né, foi justamente nesse ajuste fino, né, que a gente pega ali. E eu acho que, assim, outro ponto também que acho que foi um grande sucesso da implementação, principalmente nesse começo, foi desde o início do projeto envolver pessoas, né? Pessoas são pontos sempre que a gente tem que ter o foco total ali junto com o projeto, né? Porque elas que vão fornecer para a ferramenta, principalmente para o controle avançado, o como fazer, né? É a experiência que o operador tem que vai ser traduzido na forma do controle. Então, envolver as pessoas, envolver os supervisores, envolver os operadores, principalmente, do processo, estar ali juntos, né? A iSystems sempre desde o começo do projeto, acompanhando, entendendo como é que o processo funciona para traduzir isso para a ferramenta, né? Acho que isso também foi um grande
um grande ponto importante, né? Ter as pessoas junto com a gente desde o começo do projeto, elegendo focais, né? Pessoas focais para acompanhar isso desde o começo também. Acho que isso foi um grande ponto de sucesso nesse começo da implementação. Eu complemento ainda também, assim, aí talvez falando um pouco da competência da iSystem, entendeu? Eu acho que as pessoas que chegaram também para fazer esse processo de transição ali e a chegada dessa nova forma de operar eram pessoas que tinham um domínio, além do sistema, também conseguiam falar a linguagem da operação, entendeu? Então, acho que isso foi uma sacada importante, Igor, de você e da equipe como um todo, porque chegaram pessoas jovens talentos, e que tinham um conhecimento ali da plataforma, né? Obviamente muito bem consolidada, mas também que sabiam ouvir ali a operação. Então ela foi, quando você faz uma transição dessa, se você vem de uma forma para negociar tudo isso, de uma forma em que você tinha, então a equipe chegou com essa pegada. Então, isso foi muito bacana. Então a gente não teve muitas dores para implementar isso, entendeu? Então isso foi bacana. E por um outro lado, acho que é isso que o Eduardo falou, né? A gente sabia que o sucesso de tudo dependia das pessoas, né? De comprarem a ideia. A gente, obviamente, não é fácil você tirar da mão do operador aquilo que ele, né, ele tem o domínio ali, então você começar a falar assim, agora você vai assistir isso, né? A gente começou a falar para ele o seguinte, a gente vai implementar o piloto automático do avião. O avião, ele vai no automático, mas ele precisa do piloto e do copiloto. Então, ninguém está falando que vai ser um avião autônomo, né? Que vai ter aqui o piloto e o copiloto. Vocês são importantes porque vocês conhecem o processo, vocês têm o domínio da operação. Porém, nós queremos alavancar o nosso resultado. E a gente está usando como o Eduardo falou, né, o ajuste fino, porque a gente tem um modelo de negócio que a gente processa, né, volumes grandes, né? Então, isso foi também bastante importante, e talvez a gente destaca isso, a forma que a gente implementou ali nessa unidade piloto OCP, de envolver o máximo as pessoas, e envolvemos pessoas que não eram nem da área de cogeração. Nós trouxemos, todo mundo falou assim, é uma imersão, e isso não vai ficar só aqui. A gente tem outra, então, que vocês possam, e aí despertou curiosidade, despertou tudo isso, então é isso que é legal, né? Então, ali foi o primeiro namoro, e que ficou bom para os dois lados, e a gente falou assim, cara, nós vamos avançar. Muito, muito legal. Acreditamos muito em parceria. E aí, esse é o nosso espírito durante as implementações, e o time reflete isso. Não é sobre a tecnologia, é sobre as pessoas e resultado. Tecnologia é um meio. E a gente não se acha certo. Tanto que a gente constrói o sistema de controle junto com o time local. E isso empodera o time. Eles se sentem parte dessa solução. E estamos todos alinhados que uma empresa mais eficiente é melhor para todo mundo. Abre oportunidade de crescimento, uma empresa sustentável é uma empresa mais segura. Então, trazer o time da operação, supervisão, automação para essa cocriação faz parte do nosso processo, e isso a gente ficou muito feliz de implementar com maestria, tanto nesse primeiro projeto, como nessa sequência. E aí queria até ouvir de vocês como esse primeiro caso de sucesso na cogeração mobilizou a implantação de outros sistemas avançados na UCP, que hoje é uma usina completa, é uma usina, inclusive, modelo do ponto de vista de aquisição de dados, de controle, de autonomia e de eficiência. Como é que esse primeiro caso de sucesso ajudou essa expansão, tanto do ponto de vista de investimento, financiamento,
quanto no ponto de vista de motivação das pessoas. Então, aí, assim, o próximo passo, o que a gente começou ali no andamento desse benefício que a gente foi vendo ali do sistema, né? Com o piloto automático ali na cogeração, na caldeira, vendo que a temperatura do vapor se estabilizava, você tinha uma cogeração maior e eliminava qualquer tipo de estado intermitente ali da variável, né? Começamos a ter uma menor variabilidade, a gente começou a ver esse ajuste fino, abriu a mente para a gente fazer, peraí, nós tínhamos um equipamento, uma operação unitária dentro da planta que ela era muito instável, até pela concepção dela. Então, ao chegar na planta para poder gerir aquela planta, eu falei, cara, nós temos um problemão aqui que é uma evaporação com multireboles, uma área instalada gigantesca, né, com um P&D convencional, né, com pouca gente para cuidar dessa evaporação enorme. Você tinha um operador de COI que estava cuidando de todo o tratamento de caldo e mais a evaporação, e você tinha um operador de evaporação de campo, né? E você olhar níveis, são transferências diferentes dos sistemas tradicionais que nós tínhamos de evaporação, que são os Robert, né? Que você tem uma passagem de caldo até por questão de gravidade, por diferença hidráulica, temperatura, pressão. Então, ali tinha deslocamento positivo de uma caixa para outra até o final do processo. Na oportunidade, eu conversei ali com um grande mestre, consultor do setor, que é o Carlos Alberto Pedrosa, né? Então, chamamos ele para conversar tal, e falei, ele também entendia que precisava dar um upgrade na automação, na instrumentação. Eu falei, não, a gente tem uma outra ideia aqui, a gente quer implementar um controle avançado, né? E fomos atrás do padrão, né? Com a engenharia, né? E aí estabelecemos então esse sistema, o avanço do controle avançado na nossa evaporação, que a gente tinha uma indeterminada alta, tinha uma diferença, um delta pureza muito alto, e que a gente sabia que ali era o tempo de retenção estava alto, tinha problemas de temperatura, e o operador, quando a gente conversava com ele, assim, para quem hoje tem esse tipo de equipamento, o operador, ele dá o máximo dele, ninguém quer trabalhar ali operando mal, né? Mas o cara, ele não conseguia, se chegasse para conversar, né, no COI, ele não conseguia olhar para você de lado, assim, porque ele tinha que estar todo tempo olhando o P&D, o que estava na mão dele, o SNI, para não, né? Ou seja, quando a gente levou isso e começamos a trabalhar para que ele pudesse, então, ser e começasse a ver a operação assistida, cara, a gente trouxe um benefício para ele, estabilizamos a segurança operacional da planta, certo? E diminuímos a inversão de açúcar. A variabilidade, ela, assim, a gente começou a ter uma estabilidade quando a gente fala de níveis da evaporação. Olhamos a questão do Brix da saída, né? E principalmente, ou seja, a alimentação de entrada e saída, então fez com que a gente tivesse ali o menor tempo de retenção. E aí foi um grande caso de sucesso, porque a gente atuou num dos maiores pontos que nós tínhamos ali de indeterminada, que era por ter ali uma operação muito crítica na planta de UCP. Então, para mim, assim que nós chegamos para gerir aquela planta, falei, aqui é um problema. E então, quando a gente acertou isso, foi assim, algo que o benefício que você trouxe nesse âmbito que eu falei, né, de segurança operacional, estabilidade da planta, maior conforto para a operação, benefício para ele ali como operador. Ele pôde começar a enxergar outras coisas, né, outros processos ali, outras operações unitárias, ajudando, né, porque sabia que tinha confiança ali, que existia uma estabilidade. E o retorno de você aumentar ali, na verdade, a eficiência RT da planta, que é uma planta muito açucareira, né, a gente puxava muito caldo para
para você potencializar o máximo de açúcar, que sempre foi o ponto forte dessa planta. Então isso trouxe o benefício, e esse foi o segundo ponto de avanço. Não sei se o Eduardo quer complementar com alguma coisa, mas foi um grande benefício de estabilidade num processo muito intermitente, muito instável. Então esse foi o grande avanço ali, quando a gente colocou na evaporação, porque era uma dor que nós tínhamos. E a gente sabia que ali estava boa parte de uma ineficiência de uma planta que precisava ser acertada, até porque a gente tinha cercado a fermentação como outro ponto e já estávamos acertando a questão da extração. Uma planta, açúcar energético, você tem duas grandes perdas, que é a extração e a fermentação. Você tinha o domínio ali da extração, estava trabalhando com alguns pontos que você tinha uma certa estabilidade, que era dar continuidade operacional para a extração. A fermentação é cuidar da própria rendimento de fermentação, trabalhando muito ali em cima da relação, mosto-fermento, buscando a máxima conversão, o máximo estresse da levedura. A gente conseguiu fazer isso para que ela produzisse o menos possível de massa, controlando ali os outros indicadores como glicerol, controlando temperatura e a própria residual de açúcar no final. Então, quando a gente controlou isso, pessoal, aqui é um ponto que a gente já conseguiu controlar com o conceito. A extração, a gente está dando estabilidade operacional para essa planta, mas a evaporação é algo que a gente tinha que vir algo a mais, ou teria que colocar mais gente, e a gente ia na contramão de tudo isso. Então foi quando a gente falou, temos que usar aqui a inovação, e então acho que foi um marco ali em termos de eficiência nessa planta. Eu acho que até pegando o gancho também, Cristiano, nesse ponto, voltando a falar dessa questão de pessoas, né? A partir do momento, acho que a evaporação é um grande exemplo desse, porque a gente é uma área que a gente tem mais telas operacionais ali, que o operador tem que, a todo momento, antes da implementação, ficar olhando tela por tela, passando equipamento por equipamento, até pela questão da complexidade, que é a operação de um multi-reboia, né? E a partir do momento que a gente coloca essa tecnologia, a gente fala muito do ganho de performance, mas acho que isso que o Cristiano falou é muito importante também. E até um ensinamento que ele trazia muito para a gente, eu levo isso também comigo sempre, que acho que a função da gente, além de trazer performance, é também função do engenheiro, vamos colocar assim, é facilitar a vida da operação também. Acho que esse é um ponto essencial, né? Porque você fazendo isso, né, e, obviamente pensando em segurança de pessoas, pensando em segurança operacional, é uma forma também de você colocar essa pessoa ali, ela passa a não trabalhar tanto de forma robótica ali, mas olhando mais para a parte analítica, né? Ela tem mais tempo para analisar o número, trabalhar de forma mais técnica, vamos colocar assim, né? Então acho que esse também é um grande ponto de ganho. E aí eu acho que falando um pouquinho dessa questão do rollout, a gente foi, né, ampliando isso para outras áreas, né? Acho que é muito dessa questão da forma de gestão até que veio de vocês, da iSystem, de sempre ao final de cada implementação, ou pelo menos aquela primeira etapa de implementação, a gente fazer os testes on-off, né? Então, naquele momento a gente realmente validava, aqui eu tive um bom resultado, está validado isso aqui, está mostrando em números que eu tenho um retorno bacana, um resultado bom, né? Então isso aí valida o projeto e também, obviamente, dá gás para a gente continuar fazendo e tocando em outras áreas também, em outros setores, sempre seguindo essa metodologia, né, de implementar, realizar o teste com a ferramenta ligada e desligada, comprovar o ganho e aí tocar as ferramentas já de maneira natural dentro do processo, né? Então acho que isso também é um ponto também que ajuda, e é muito feito da visão de vocês também, né, nessas implementações de cada uma das tecnologias, de cada um dos controles também, né? Esse projeto na evaporação da OCP pessoalmente é uma felicidade para mim, porque a gente já tinha experiência com caldeira, a gente tinha clareza, há um direcionamento ali termodinâmico de como melhorar o processo. Então a gente usou o LIFF como um meio, entregamos o resultado que a gente almejava. No caso da evaporação, a gente tinha um desafio científico. O que a gente deveria fazer? Qual seria o melhor set point? E a vazão para a gente ter a melhor eficiência?
tinha que ter um sensor de BRICS, teve até o investimento para colocar um sensor de BRICS online, viabilizado pela perspectiva de retorno do projeto. Então, foi uma parceria que a gente, juntos, descobrimos a melhor forma de operar a evaporação, que é uma evaporação com uma tecnologia desafiadora. Inclusive, eu me lembro que era contraintuitivo a alguns especialistas do setor, porque, teoricamente, pelo conhecimento vigente até a época, a gente não deveria ter aquela vazão naquele nível para conseguir aquela evaporação e fazer a passagem para o cozimento, porque provavelmente teria-se um desafio no cozimento que a gente nunca encontrou. Então, a gente melhorou a performance do equipamento, diminuindo a condição de gargalo, mas entregando uma matéria-prima adequada para o cozimento, que é o processo seguinte, e com um ganho muito significativo de qualidade operacional para a pessoa que estava lá. A gente quebrou um paradigma e juntos a gente comprou esse desafio, a gente comprou esse risco, a gente testou bastante, não foi uma coisa que a gente conseguiu em 15 dias, um mês. Sim. Foi quase uma safra ali de otimização, de teste. E uma coisa importante também, uma coisa importante foi o seguinte, assim, você ao gerir uma planta, você precisa rapidamente identificar aonde estão esses principais pontos de perda dela, né? Eu acho que assim, um pouco, a gente até fala para alguns ouvintes aqui do setor, né, que assim, às vezes a gente como industrial, né, a gente fica, quando se fala em determinado, fala alguma coisa, a gente quer falar, não, é a matéria-prima, não, é que a cana, não, essa é determinada, o laboratório está analisando, tem alguma coisa errada, está entrando mais açúcar que está realmente, tem muita... E é isso que eu acho que é a grande sacada para você aprender e procurar se desenvolver, entendeu? É você olhar para dentro do teu processo e falar assim, cara, será que nós estamos na melhor condição operacional aqui? A gente está no melhor, vamos falar assim, obviamente, uma planta que ela tem os seus desafios, ninguém está né, a gente não está falando que, mas naquele momento, a gente, por ser aí especialista da parte, né, industrial e tal, a gente tinha entendimento que tinham esses desafios a serem feitos dentro de uma planta antes de ir lá e falar que era alguma coisa relacionada à matéria-prima. A gente tinha alguns desafios também com isso, mas a gente tinha que olhar para dentro do teu processo e principalmente, né, a gente passava para a equipe assim, falou, uma planta dessa tem que estar com resultado nesse patamar e nós não estamos. Então, a gente tem mais do que a obrigação de buscar colocar ela e quais são os nossos desafios. A gente tem esse desafio aqui na evaporação. Então, benchmark, né? Exatamente. Então, isso também foi algo que faz você mergulhar mais no teu problema para que você venha aprender. Você vê qual o desafio que foi. Não foi um negócio que a gente virou a chave da noite para o dia para acertar um processo desse. Então, eu acho que complementando aqui, acho que um outro ganho que a gente teve formidável foi quando a gente também olhou para a extração. A gente olhou o que a gente pode fazer no processo de extração. Vamos colocar uma cultura avançada ali, e aí ficava aquilo, onde nós vamos colocar na extração agora? Mas o que a gente quer? Aí você vai para o princípio básico da extração. A extração ela nada mais é que um processo de lixiviação, onde você tem uma massa sólida que carrega um componente mais nobre e você usava um solvente que ele, quanto mais quente ele entrar, maior vai ser a solubilidade do componente que você quer extrair. Esse é um princípio lá da fitotecnia, né? Quem trabalha com laboratório aí de fitotecnia, o cara pega lá a folha do maracujá, sabe que tem um calmante lá, tem um princípio ativo, e ele vai fazer todo aquele processo de escolher o melhor solvente para qual o solvente que vai extrair. E o nosso solvente universal é a água. Então a gente tem água. Então a gente tinha um paradigma imenso de que numa moenda você não pode trabalhar com a temperatura próxima de 60 graus. Que vai esquentar a moenda e que vai os mancais, vai dar aquele problema e na verdade era um paradigma. Por quê? Como a gente não tinha um controle de temperatura estável,
Então você ficava com o P&D ali, porque ora a planta tem água quente, ora a planta não tem essa água quente. Então você ficava com aquele tanque ali com uma variabilidade imensa. Aí quando você pensa nessa variabilidade, o que acontece numa operação dessa? A temperatura em algum momento vai dar 70 graus. Aí 70 graus vai dar problema. Mas daqui a pouco ela está com 50. Daqui a pouco é porque o operador está olhando outras coisas, né? E o P&D está lá, porque a hora falta água fria e aí entra só água quente. Então ficava aquela. Quando a gente falou assim, não, então a gente quer controlar os níveis do Donelli e nós queremos uma temperatura de 60 graus. E aí a gente foi trabalhar não na temperatura dali do tanque. A gente foi lá no processo de regeneração. Nós demos um passo atrás, lá na evaporação. Vimos toda essa geração de condensado. Tínhamos um processo de resfriamento com torre, trocador de calor. A gente conseguiu tirar também essa variabilidade ali. Aí a temperatura veio com 60 graus. E aí o que a gente fez? Parou de usar água fria. Além de ter ganhado extração, ganhamos ali o ganho na extração efetiva, porque você está usando a temperatura quente, a temperatura melhor de trabalho o tempo todo, né? Então você está tendo uma solubilidade maior do teu componente solúvel ali, que é o açúcar, né? E reduzimos o consumo de água bruta. E aí a gente caiu com a inovação, a gente recebemos alguns prêmios até do setor da Embrapa, porque o consumo de água que a gente reduziu ali, ele era equivalente ao consumo de água de abastecimento da cidade de Mirante, onde nós somos instalados. Então a gente tivemos um ganho também na época na própria comunidade com a ATIPS, e de novo conseguimos extrair usando o quê? Inovação. Então a gente não fez nenhum investimento, mas usamos a competência daquilo que a iSystem carregava e o conhecimento que a gente tinha de processo. E a gente conseguiu fazer essa alavancagem. Então, esse foi um negócio muito também de grande proporção e que fez com que a gente também reduzisse ali praticamente uma bomba de 300 metros cúbicos na captação, às 24 horas, que era o consumo de abastecimento da cidade, como eu já falei. Então, foi outra coisa muito relevante, né, de usar uma tecnologia, um controle avançado num processo que tradicionalmente não, aqui é meio bruto, nós já temos já o recurso, então quebrou um paradigma e fez com que a gente não se estabilizasse só com 60. A gente conseguiu entender que poderia chegar com 62, 63, 64 graus e já era o suficiente. E aí ganhamos. Então, assim, numa unidade em que esse processo, normalmente, quando você aumenta a moagem horária, você perde extração. E a gente até tem um material, um trabalho desse apresentado, está aí divulgado, e que é o CP1 outro case, que lá a gente aumentou a moagem horária e aumentamos a extração, quebrando um outro paradigma no setor. Entendeu? Então, assim, e tudo isso usando o recurso do controle avançado nessa parceria de conhecimento e tecnologia. Então, acho que dois exemplos clássicos assim foi a evaporação e a extração, que trouxe para a gente uma resposta de sustentabilidade com a inovação. Conseguimos avançar bastante nesse tema lá na UCP, então basicamente todos os processos críticos agora estão com controle avançado, com o LIF. Esse case se propagou pela organização, então avançamos para outras unidades do grupo na cogeração e agora avançando para os processos. Vamos pensar, né? Frutas baixas primeiro. Cogeração normalmente é a área mais instrumentada. Algumas outras áreas precisaram de investimento, então decisões de negócio. E com o controle avançado, a gente ajudou a Ativus a mudar de patamar. E agora? O que vocês estão vendo nesse novo cenário, nessa complexidade energética, biorefinaria? O que vocês estão vendo como um avanço para a indústria como um todo? E o que vocês estão tocando de inovação para manter a Ativus nessa liderança, tanto em sustentabilidade como eficiência de operação?
Eduardo. Bom, acho que a gente tem algumas fases, né, vamos dizer assim, dessa ampliação, dessa nova implementação, né, de novas tecnologias, vamos colocar assim. Uma delas é ainda trazer ainda mais robustez, olhando para controle avançado, né? Vamos pegar aí. A gente está implementando ainda algumas tecnologias, tentando trazer ainda mais robustez para o controle que hoje já está atuando. Então, de certa forma, já é um upgrade ainda do que a gente já está realizando. Acho que essa é uma das linhas que a gente vem seguindo, principalmente também ainda na planta piloto, ali no caso de UCP, né? E acho que além disso, a gente pode trazer alguns exemplos aqui também que acho que é bacana trazer, né? Então, por exemplo, quando a gente falou muito aqui do controle avançado da evaporação, acho que o mais importante é a gente ter informação. A gente precisa quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue gerenciar as coisas, né? Então, uma das outras tecnologias que a gente está trazendo agora, por exemplo, são as sondas de medição de vapor em pontos que antes a gente não media, né? É muito comum no setor a gente medir o vapor que vem da caldeira, o vapor que sai dos geradores, né, que é o vapor de escape, mas a gente nunca vê um controle para a área de vapor vegetal, né, que carrega tudo para trás. Né? Se a gente está consumindo mais vapor vegetal, consequentemente a gente está consumindo mais escape, está sendo menos eficiente energeticamente falando. Então, a gente, por exemplo, uma das tecnologias que a gente está trazendo hoje, e de certa forma trazendo um upgrade para hoje, que já tem implementado o controle na evaporação, é justamente olhar outros pontos, olhar outras informações que a gente possa monitorar e, consequentemente, controlar também e trazer mais robustez para o controle. Né? Esse é um exemplo. Aí a gente está entrando agora em novas áreas também, que era paradigma no setor, por exemplo, cozimento. Né? Cozimento é uma área muito artesanal, uma área muito ali que depende realmente da operação, de uma boa operação manual mesmo, do operador estar ali em campo acompanhando. E agora a gente está quebrando um pouco do paradigma, porque a gente está entrando justamente inicialmente num equipamento que é um pouco mais instrumentado, que é o cozimento contínuo, né? Só que nesse ano, praticamente no ano passado, que a gente passou implementando essa tecnologia na UCP, a gente está vendo também, já trazendo ganho de estabilidade para o processo também, e agora pensando até levar isso para o cozimento batelado, o cozimento ainda mais manual. Né? Eu acho que esses são alguns exemplos, e acho que aí vou deixar um pouco o Cristiano falar também, mas o próximo passo, que é justamente a integração entre tudo isso e como a gente usa a visão um pouco de planejamento dentro desses controles também, que acho que esse é o próximo passo que a gente está pensando em seguir também. Né? Eu acho que é isso aí. Acho que tudo isso que o Eduardo falou, e a gente não parou essa jornada, não ficou na UCP, né? Então a gente conseguiu desdobrar isso para os outros sites, né? A parte de cogeração, né? A parte de controle avançado também no controle de NPM de uma destilação, né? A gente teve um ganho também aqui, acho que fantástico, quando a gente começou a estabilizar tudo isso e entender que você poderia trabalhar conforme o atendimento você vai estocar, você pode trabalhar com NPM um pouco mais alto, se você já está fazendo o just in time, você já está tendo liquidez ali, tal, você já e ganha eficiência, então foi um outro ponto importante. E isso a gente sabia que poderia levar para as unidades, né, para as destilarias autônomas nossas dali da região norte, né, onde a gente também tem atuado e tal, e você vê que isso já chegou de uma forma também, né, chegou assim já entendendo que era um benefício, isso também no decorrer da polinização que vocês também fizeram no setor, tudo mais, então e a visão nossa é exatamente essa, entendeu? É a gente poder ter uma jornada. Acho que existem outras coisas chegando, como, né, a planta de biometano, a gente está liderando a transição energética, né? A gente tem trabalhado muito isso, então tem essa sinergia com o processo de milho, né? Então futuramente você tem um SAF, né? Então assim, tudo isso está acontecendo, entre outros processos que estão chegando também, que a gente tem avaliando, isso faz com que a gente entre no modelo de negócio com uma condição, né, de tecnologia já implementada, a gente chama de Atvis 1.0, né, a gente quer chegar na Atvis 2.0 com toda essa consolidação. E a gente entende que acho que o próximo passo é a gente conseguir chegar nessa integração, né, de planejamento e controle avançado, onde o controle avançado entrega esses 7 pontos globais para que o planejamento, né, e você tire isso cada vez mais da interferência humana, né, onde a gente vai fazer essa otimização de uma forma integrada
e certamente chegar no RTO, né, e que é o que a gente tanto espera para ter essa usina digital, né, acho que essa indústria, né, não mais usina, essa biorefinaria, né, a gente tem tanto falado, que eu acho que é isso que tem nos motivado e saber que tem muita coisa para a gente poder avançar com toda essa parceria entre, né, os técnicos do setor e toda essa parte de inovação que a iSyst vem e traz e tem nessa parceria ajudado bastante nessa nossa caminhada. E nesse momento, olhando para trás, tudo fica mais fácil com grandes cases de sucesso nos apoiando. Lá no início é muito mais comprovação, construir credibilidade, tantos paradigmas que a gente quebrou nesse caminho, e agora a gente já tem um voto de confiança importante, institucional, para, vamos fazer algo grandioso? Beleza, o que precisa ser feito, quais são os níveis de investimento, onde a gente quer chegar, como é que a gente vai capturar o ganho. Então hoje é muito mais claro a gente construir um case viável de investimento e retorno do que lá atrás, quando a gente ainda estava operando da mesma forma e estava construindo, pavimentando esse caminho que a gente é hoje. Eu acho que só complementando, Igor, a gente não está parando aí, né? A gente já vem fazendo alguns trabalhos também na parte de confiabilidade das plantas, né? A gente foi para a parte de preditivo online, então a gente começou com um trabalho olhando ali essa questão dessas vibrações, desses equipamentos, né? Também temos evoluído na questão do laboratório online, mas tudo isso também faz parte de essa integração com aquilo que a iSyst tem ofertado para a gente, e a nossa visão é construir padrões, processos bem consolidados, que isso vai traduzir num plano diretor industrial, onde você vai entregar para os sites, né, a melhor formatação, caminho a ser seguido, para que a gente possa ter realmente aí uma indústria renovada, repaginada, com inovação, e acho que esse é o grande nosso desafio hoje, à frente aí desse processo aí de inovação, e que tanta gente sabe que tem muito a dar ainda para o setor. E talvez esse processo, Cristiano, que você comentou, esse próximo passo, seja o que esteja mais perto de uma indústria 4.0, que não é uma realidade ainda se for de pouquíssimas indústrias aqui no Brasil. E o Eduardo trouxe um ponto importante que remete à conectividade, à integração desses dados. São muitos sistemas hoje para serem operados, né? Um MES, os PINs, os LPs para serem integrados, um controle avançado para ser integrado. E o próximo passo de vocês é criar essa integração entre todos esses sistemas para operar uma planta e até gerenciar outras plantas do grupo também. Que desafios que vocês têm hoje já mapeados, que vocês esperam enfrentar nesse projeto de integração, e como é que vocês esperam lidar com eles? Eu acho que o grande desafio é a gente conseguir, né, trazer esse desdobramento daquilo que começou na planta piloto, que foi a unidade de conquista do Pontal, e tornar essas plataformas mais acessíveis ainda para as pessoas que estão operando, né? Porque ela traz essa estabilidade, essa segurança, mas ao mesmo tempo a gente quer trazer isso para uma torre de controle, né? Onde a gente consegue ter essa visão, tem uma integração com toda essa logística agrícola que também tem avançado demais, e tudo aquilo que a agrícola tem feito. Então é uma jornada ainda, a gente, né, sabe que tem muito caminho para se fazer, mas o mais importante é que a gente tem uma direção, a gente sabe onde a gente quer chegar. É que isso depende de braço, de capex, e fazer a coisa não atropelada para não pular etapa, como a gente sempre fez desde o início, né? A gente nunca atropelou, né? Então não é agora que a gente... Mas é claro, a gente tem um entendimento que esse rollout, como o Eduardo falou, ele não precisa ser tão lento, né, como a gente foi no início aprendendo. Então, a gente tem muita lição aprendida, que a gente já passou. E eu acredito que
a gente quer ter essa torre de controle para ter um sistema de gestão integrado, né, onde a gente vai pegar as indústrias nossas hoje que estão nesse patamar e tirar o máximo que a indústria pode ter, porque eu acho que é isso que a gente pensa como resultado do negócio e atender aí as expectativas do acionista. Eu acho que é um ponto também, Cristiano, a gente tem uma ideia até que já previamente formada de como fazer, né, algumas coisas. Acho que o desafio grande é realmente a infraestrutura, né, de como fazer isso aí, né. E é por isso que é muito importante que, né, todo momento o projeto é inteiramente ligado junto com a área de TI, né, sempre até tocando esses projetos, não só na área industrial, mas olhando o agronegócio como um todo, né. Porque o desafio justamente é esse. Ideia a gente tem uma ideia, né, formada, inclusive escrevendo isso em forma de um plano diretor e tudo mais, mas o desafio é realmente a infraestrutura, como vai acontecer a comunicação entre essas diferentes ferramentas, ter uma forma talvez mais fácil de a gente integrar tudo isso junto, né, numa ferramenta só. Então esse acho que é um ponto importante, que o que fazer a gente tem bem bem formado. O Dado, né? tocou num ponto muito importante. E eu faço menção aqui, ó, a equipe nossa interna de TI, né, liderada hoje pelo Maganhato e o Diogo Menari, que a gente tem uma proximidade muito grande hoje. Então hoje a TI está muito próxima dessa tecnologia de automação. Então tem uma sinergia muito grande, conversa, sentar na mesa, entender, olhar, até porque tudo se passa, né, na TI, toda a infraestrutura, como que a gente faz isso acontecer. Eles têm apoiado muito nessa força de nos ajudar com relação à implementação disso, esses avanços que a gente precisa fazer. Então acho que realmente a TI e a tecnologia de automação está muito próximo, e isso tem acontecido. Então isso tudo mostra e demonstra que a gente está no caminho certo e que ninguém faz nada sozinho, e essa junção dessas forças, né, de conhecimento interno com aquilo que existe de tecnologia no mercado, que vai fazer a gente chegar nessa alavancagem que é tanto esperada para esse novo modelo de indústria do futuro. E uma grande fonte para essa otimização é ter bons dados, né, dados confiáveis, e essa aproximação da automação com TI mostra o quão fortes vocês já estão para esse próximo passo. Como é que é governar todos esses dados de diferentes plantas para alimentar uma torre de controle e a partir disso tomar boas decisões? Então, isso a gente está usando a infra, né, toda essa chegada de conectividade, né, de investimentos para que a gente possa ter essas informações, né, bem consolidadas, para se tomar as melhores decisões. Mas tudo isso também ela vem em conjunto com né, o próprio fornecedor dessa tecnologia, né, que a gente tem avaliado e temos usufruído disso, né? Então a gente já sabe que isso é possível, né? Então fazer com que você tenha todas essas informações para um único ponto, para você tomar uma decisão que você não depende só mais do ser humano, é algo que toda empresa almeja, né? E você sai um pouco daquela condição da dependência, né? A gente tem aprendido algumas situações dentro da própria companhia de que, né, a transformação de uma organização baseada em pessoas para uma transformação de uma organização baseada em processos, né? Então você não tem mais aquele herói, né? Ou aquela condição de que tudo depende qual que é o maior legado nosso. É o que a gente pode deixar para as pessoas, né? Então, se você deixa um processo consolidado, bem descrito, organizado, na verdade você vai fazer essa alavancagem, né? E acho que é isso que é o grande movimento de informações e de dados de armazenamentos que são dessas empresas, né? E que a gente vai passar, né? Deixar nossa contribuição, mas que a empresa precisa perpetuar, porque ela gera bem para a sociedade, ela está ali para transformar, ela está ali para... Então é um pouco dessa visão, entendeu? Trazendo
porque a gente já estava conversando que no centro sempre são as pessoas, a Ativos, de novo, ela está na frente porque lá atrás tirar essa possibilidade, esse controle absoluto do operador do processo para ele ser um supervisor de um sistema automático já é uma mudança significativa de paradigma para a indústria. E isso já tem sido feito tanto na UCP quanto em outras unidades do grupo, que essas pessoas da operação estão vendo o ganho de ter uma padronização, de ter uma operação mais automatizada, trabalhando de uma maneira mais intelectual, preditiva, propositiva, melhorando o processo. Isso traz essa permeabilidade do time da operação para essas novas iniciativas. Como vocês estão vendo, uma vez que a gente consiga fazer a aquisição dos dados e ganhar esse nível de visibilidade que vocês estão almejando para esse curto prazo, essa possibilidade de benchmark entre as próprias usinas do grupo. Nós temos a melhor cogeração nessa unidade, mas a melhor operação de destilaria é nesta outra, essa transmissão de melhores práticas, essa homologação pelo ambiente corporativo dessa oportunidade de melhoria e transmissão para as unidades. Como é que vocês estão vendo isso no âmbito das pessoas? Treinamento, mudança de processo e essa melhoria contínua. Eu acho que, voltando ao tema de novo de padrão que a gente está tanto falando, que a gente está querendo buscar, né? Essa renovação, olhando para a área de indústria, né? Acho que muitos desses padrões, quando a gente fala do plano diretor, tudo que a gente está querendo criar para cada uma dessas áreas, vem muito das pessoas, né? Justamente a gente identificar unidades realmente que têm a melhor performance e fazem as melhores práticas, para que isso entre nesse plano diretor que vai servir para toda a empresa como um todo, né? Então, é justamente pegar o conhecimento dessas pessoas, né? E, obviamente, olhar também para fora, olhar para benchmark externo, principalmente também, né? Pegar empresas que são referências também. Mas durante a construção desse plano, dessa escopo inicial, desse padrão que a gente está querendo criar, é muito em cima disso que as pessoas trazem, né? Que as pessoas têm de conhecimento. E aí vem a importância de a gente ter dados, né, confiáveis. Acho que tudo está correlacionado, né? A gente passa a identificar uma unidade que tem melhor performance a partir daqueles dados que estão sendo gerados. Então, a gente tem que ter uma boa confiabilidade naqueles dados, a gente tem que ter equipamentos medindo bem, né, instrumentos medindo o máximo de dados possíveis, para a gente conseguir ter noção de que aquela unidade performa mais, e depois vir, a partir daquela unidade, pegar o conhecimento do que eles fazem lá para trazer para esse padrão e fechar todo o escopo, né, da ideia, né? É o que o Eduardo falou, o conhecimento está nas pessoas, né? Então, talvez assim, fica só para dar uma... Quando a gente fala dessa movimentação, né, de organização baseada em pessoas que fazem acontecer e ter processo, é uma questão de segurança empresarial. Você, né, você não pode ter uma empresa que ela sai uma pessoa, ela cai a eficiência dela. Acho que é um pouco disso. No entanto, o conhecimento, o fazer o melhor, tal, isso tudo está no site. A gente tem vários benchmarks, né? Então isso a gente trabalha hoje de uma forma já com um pouco dessa visão, né? A gente tem isso. Você imagina isso dentro de uma plataforma que você tem esses dados e que você consegue transferir isso aí de forma mais rápida para que a gente possa ter esses padrões, né? Se eu tenho uma extração em tal lugar que é a melhor, por que as outras não podem também, né, usufruir desse benefício, desse conhecimento que está dentro da companhia, né? Então é um pouco disso. É muito dessa transferência de conhecimento e melhores práticas que hoje ela acaba trabalhando em silos, né? E a corporação ela poderia ter ganho de performance e mais segurança operacional porque esse conhecimento se tornou parte da corporação também.
E aí o ciclo se renova. Olha-se os dados demonstram uma melhoria operacional, uma inovação. Por que isso está acontecendo? Aí vem do conhecimento, tanto do corpo técnico do corporativo quanto da planta. Faz muito sentido. Vamos fazer o rollout desse conhecimento, dessa operação, dessa abordagem. E aí a gente está sempre se desafiando a ser melhor. Como está essa busca de conhecimento de vocês fora do setor? Sempre o benchmark da indústria sucroenergética, uma indústria muito parceira, diferente de muitas indústrias, há muito acesso, há muita troca de conhecimento entre os grupos industriais, só que agora está se buscando mais. Então, como é que está sendo para vocês buscar novas oportunidades, novas tecnologias, novas visões de operação fora da indústria sucroenergética? Eu vejo que assim, a gente nós temos feito esses movimentos, né? Eu acho que para a gente poder sair do patamar que a gente está, a gente precisa primeiro ter entendimento que a gente tem muita coisa a melhorar, né? E você sabe, entende que existem, né, a inovação e todos esses conceitos de tecnologias avançadas em outras indústrias. A gente citou aqui, né, a parte de mineração. Esse dia uma equipe técnica nossa foi ver uma operação autônoma de um caminhão numa mineração. Então, quer dizer, um negócio que já traz isso, como é que isso pode ser feito na agrícola, né? Então, tem usado muito, né, os drones, então vai em outro setor buscar isso. No nosso caso, a gente tem tentado olhar para aquilo que está acontecendo fora do nosso setor, né? Você vai no setor petroquímico, você vai numa indústria de processo mais fino, mais, né, com mais controles, né, e parâmetros, para que a gente possa cada vez mais trazer isso para dentro do nosso negócio, né? Então não é só olhar só para... É claro, a gente tem uma parceria muito grande, acho que a gente se conversa muito os técnicos, porque a informação está aí, né? Mas a gente tem muito que aprender ainda com outros setores, principalmente quando a gente fala aí do aprendizado contínuo, né, das máquinas, né, de melhoria contínua. Então, assim, a gente tem... Eu acho que o setor saiu daquela condição um pouco, né, principalmente essas grandes players que chegaram, né, daquela questão da usina familiar, um processo um pouco mais bruto. A gente já conseguiu colocar, acho que com tudo que o pessoal tem buscado, não só dentro da arte, mas fora da arte, os outros grupos, tem colocado o setor num cenário relevante aí do agronegócio. Muito, muito importante, mesmo depois de tantos avanços da Atios, essa humildade. Temos bastante a aprender, temos bastante a melhorar, e é isso que faz a diferença para você ter um ganho de eficiência, um ganho de competitividade sustentável. E como líderes, vocês foram muito bons em deixar o legado para os times da Ativos que passaram por vocês durante todo esse processo. Então, acho que agora chegou um momento para o nosso público aqui da indústria do futuro e vocês também poderem compartilhar parte desse legado. Então, durante essa jornada, vocês lidaram com muitas iniciativas e competências que ajudaram vocês a terem sucesso em implantar e colher bons resultados dessas melhorias. Para o líder industrial que está passando, ou vai passar, quer implementar ou acelerar uma jornada de transformação como essa, qual é a dica que vocês deixariam para essa pessoa? Acho que o principal ponto, acho que a gente falou bastante aqui sobre, né? Falou muito sobre pessoas e, assim, o primeiro ponto acho que é definir as prioridades. Né? A gente vê quais são as nossas dores mesmo, né? Onde está os principais problemas quando a gente fala, por exemplo, em performance, né? Onde estão nossas principais perdas, aonde que a gente tem chance ali de ter ganhos. Né? Então, acho que isso definir prioridade é importante. Não sair atacando tudo ao mesmo tempo, que você nunca vai fazer nada bom, né?
Então, você definiu a prioridade, montou seu plano de trabalho, você vai atacando isso aos poucos dentro daquele plano que foi montado, né? E, para mim, acho que eu comentei bastante, é realmente essa questão de você envolver sempre o time, envolver todo o time mais multidisciplinar possível, né? Porque é aí que vem as boas ideias, acho que saem bons frutos disso, né? Então, acho que são os principais 2 pontos, assim, que eu acho que é importante para sucesso desses projetos, né? Para sucesso das implementações, no caso. Não, perfeitamente. Eu acho que uma outra ponte desse movimento de você partir para essa implementação é entender que você não precisa ter hoje, com o que a gente já aprendeu aí do controle avançado, e você ter aí a tecnologia embarcada que a gente herdou, né? Eu acho que quem tem a vontade, a iniciativa e quer trabalhar com a inovação, primeiro é ter a curiosidade de entender tudo isso, né? E acreditar que o que você tem de tecnologia implementada, se você coloca um controle avançado, seu ganho é muito maior, né? Então você não precisa estar lá naquele nível, né, de implementação que a gente herdou de uma petroquímica para obter esses ganhos. Então eu acho que é ter isso que o Eduardo falou, você tem que ter o monitoramento do teu processo, entender quais são os seus grandes problemas e buscar na inovação, buscar na tecnologia esse avanço de performance, entendeu? Eu acho que ficou muito claro isso para mim, que você ter prioridade e querer fazer, né? Não sempre ficar ali, né, adiando, senão você vai ficando para trás. E aí, quando a gente fala de competitividade, uma hora que você se despertar, aí passou. É muito isso, que não são só ganhos financeiros. A gente falou isso várias vezes na nossa jornada. São ganhos culturais, ganhos de mentalidade no time, de maior abertura à inovação. E isso é um capital que ele se reinveste em abertura de novas possibilidades e essa abertura ao futuro que hoje não tem como negar. O futuro chegou. Então, tem empresas que estão mais preparadas do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista de cultura, do ponto de vista de processos, do que outras. Mas o que você trouxe, Cristiano, não importa onde você esteja, comece. Exatamente. Porque esse gap, né, do atraso, ele vai ficar cada vez mais caro de ser retirado. E você, Eduardo, trazendo muito, né, clareza nas prioridades, mais uma vez, a gente tem isso. Outro é times multidisciplinares, boas parcerias, bons acordos, que isso traz esse ciclo positivo de inovação, de melhoria, de pessoas motivadas, que isso traz sustentabilidade financeira, organizacional, e isso torna a inovação cada vez mais frequente, cada vez mais presente na nossa vida, e isso que torna a inovação cada vez mais presente em nossas vidas, na indústria, e isso que muda a performance da indústria brasileira para outro patamar. Agradeço a você que estava aqui, acompanhou o nosso podcast da Indústria do Futuro, co-criando inovação junto com o time da Ativos. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado, Eduardo. Espero ter contribuído com você. Muito obrigado por estar acompanhando e acreditamos muito nessa oportunidade de mudar a indústria brasileira de patamar. Conte conosco, estamos aqui para te ajudar também. Um abraço e até o próximo episódio.